Graças a Deus, boa noite. Que bom que você está aí. Significa que o frio não prende você, não segura você. Se você puder, coloque-se em pé um pouquinho. Eu vou permitir que você pegue o seu telefone agora. Pegue o seu telefone para anotar uma coisa importante. Depois você pode desligar, não deixa ele te atrapalhar, não. A igreja tem um número agora. A igreja tem um número para você enviar suas perguntas. Reclamações você não vai fazer. Mas se tiver mesmo que fazer uma reclamação, faça nesse número. 992 21 01 23. Vou repetir. 992 21 01 23. Esse número é para você mandar o seu comprovante de dízimo, é o WhatsApp também, para você mandar o seu comprovante de ofertas, para você mandar alguns avisos importantes que você precisa e para você falar com a igreja. Quando você tiver qualquer lugar que pedir o telefone da igreja, é esse aqui, ó. 992 21 0123. Você anotou? Nós vamos fazer uma mídia depois e passar para todos, para que fique bem marcado. Como é que foi sua experiência de conversão? Seja sincero. Para quantos aqui a conversão foi um impacto grande na sua vida? Foi um impacto, mudou completamente. O propósito dessa mensagem hoje é dizer para você não menosprezar. Não despreze o impacto da sua conversão. O impacto da conversão tem que ser sempre lembrado. Sabe, às vezes eu reclamo de Deus algumas coisas. Eu reclamava quando eu era menino, na fé. Deus, a gente ora e as coisas não acontecem. Olha, Senhor, e tal. E um dia, o Senhor assim, gentilmente disse: Ô cabeção, você quer fazer as coisas acontecer? Não é Deus quem faz as coisas acontecer. É você que faz as coisas acontecer. Amém? Por isso, essa lembrança, essa recordação do impacto da sua conversão, ele tem que permear a sua vida. E eu quero falar disso hoje com a pessoa que, para mim, teve o maior impacto de conversão que você pode imaginar, foi a vida de Paulo. O Saulo de Tarso. A conversão dele foi um impacto tão grande que mudou a história de toda a igreja com a vida dele. Por isso eu quero ler com você, o texto é meio longo, mas vamos ler. Eu vou ler no livro de Atos, capítulo 9, no versículo de 1 a 9, que nós vamos ler essa experiência de Paulo. E eu quero falar um pouquinho é difícil demais falar de Paulo, né? Porque ele é grande, ele é muito grande. É o meu herói. O meu herói. Se eu chegar no céu e não falar com Paulo, eu vou ficar na fila, nem que seja 100 mil anos, mas eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele. A minha esposa disse que vai fazer algumas perguntas para ele também, né? E diz assim: Paulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, versículo 2, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Damasco não era Israel. Damasco ficava na Síria. Olha a força desse homem. Fora da sua jurisdição, do seu país, se bem que estava tudo debaixo do Império Romano. Ele ia longe buscar crentes. Ele ia perseguir a igreja longe. Olha aqui, ó. Pediu cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse preso para Jerusalém. O que era o caminho? A igreja de Cristo. Versículo 3. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele escreve, eu estou fazendo um parâmetro aqui, quando ele dá esse testemunho duas vezes, no capítulo 22 de Atos, também no 26. Mas ali ele diz que foi perto do meio-dia. Imagina que luz era essa.
perto do meio-dia, uma luz mais forte do que o sol, que atingiu ele. Versículo 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele sabia que esse negócio era de Deus. Essa palavra Senhor é Senhor meu. Quando eu falo essa palavra curios, significa que eu estou disposto a te servir, sou teu servo. Só bastou aquilo, só bastou aquela luz para ele cair. Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Era muito difícil crer em Jesus na época, porque toda a estrutura dos judeus pregava que os discípulos mentiram, mas que Jesus não tinha ressuscitado. Daí esse cara cria nisso aí, estava perseguindo a igreja, parece quem? Aquele que ele achava que estava morto. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Versículo 6. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você vai fazer. Próximo. Os homens que viajavam com Saulo, pararam emudecidos. Ouviu a voz, mas não viu ninguém. Quer dizer, eles ouviram: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E o 8. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. De modo que os homens o levaram pela mão até Damasco. E ainda o 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Senhor, muito obrigado por esta noite, pela tua palavra. Fala conosco. Aquieta o nosso coração diante da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um glória a Deus aí. Eu não vou. Pode bater palma. Eu achei que a maioria estava de luva aí, mas não está não. Não está de luva. Querido, a experiência de Paulo foi fantástica. Diga amém. Foi ou não foi? Tem uma experiência assim. Dificilmente a gente vai encontrar alguém que teve essa experiência de conversão tão forte. Agora, qual é o resultado dessa experiência na nossa vida? O que isso adiantou para você? Gente, é importante essa palavra, porque muita gente vem para a igreja e esquece que Deus se encontrou com ele. Esquece daquela experiência maravilhosa. Lembra o pessoal no deserto? Você entende? De repente se levantava contra Moisés. Quem é esse Moisés? Moisés foi aquele que desceu do monte com o rosto iluminado. Moisés foi aquele que falava diretamente com Deus. E o povo se levantava. Até a irmã de Moisés se levantou contra ele e ficou leprosa. Que coisa! Como nós esquecemos das experiências. Não esqueça da sua experiência de salvação. Ela tem um significado muito importante para você. Por quê? Porque você lembra que Deus encontrou com você naquele dia. Diga amém. Isso não vem pelo seu mérito. Não é porque você é bonzinho. Foi bonzinho que Deus encontrou você. Não é porque Paulo era bonzinho. Olha o que Paulo diz. É muita coisa que tem que falar de Paulo. Eu estou selecionando algumas coisas. Em Atos 26, 11. Ele está fazendo a sua defesa diante do rei Agripa. E ele conta essa história. E ele... Em Atos 26, 11, ele diz: muitas vezes eu os castiguei, falando dos crentes, falando da igreja. Ele diz: muitas vezes eu os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Gente, no Dói-Coi diz que quem não fala por amor, fala pela dor. A pessoa confessa até o que não fez. Ele castigava as pessoas de tal maneira que elas blasfemavam. A dor era intensa, o sufoco, a maneira, não tinha dó nem piedade, levando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles. Paulo está descrevendo a si mesmo aqui, ele está virado contra esse povo, ele falando isso para o rei Agripa. Mesmo por cidades estranhas os perseguia, não era nada só em Jerusalém, na região de Israel. Eu persegui por todo lado. Ele merecia um encontro desse com Jesus? Não, mas você também não merecia. Nós não merecíamos. Deus não nos escolheu porque a gente era bonzinho.
sabe dos jargões, chamados jargões evangélicos, os crentes por aí? Vou dizer um aqui. Deus é pai, não é? Padrasto. Todo mundo sabe disso. Coitado dos padrastos. Então, padrasto às vezes é um pai igual ao outro, mas todo mundo diz, Deus é pai, não é padrasto. E um outro aqui. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Aqui ele escolheu um capacitado. Este homem, eu disse que não era por mérito, mas Deus escolheu Paulo a dedo. Paulo resumiu todo o conhecimento da época. Ele podia discutir face a face com os estoicos e os epicureus, os filósofos de Atenas. Ele podia entrar em qualquer área, ele podia defender qualquer área. Ele, tanto na área da filosofia, como do conhecimento bíblico, como da história. Ele sabia. Esse homem não era qualquer homem. Mas não foi no mérito dele, não. Porque ele perseguiu a igreja. Olha o que ele diz de si mesmo. Gálatas 1:13 diz: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Diga misericórdia. Isso pesava sobre ele. Esse cara não merecia um encontro com Jesus. Mas sabe o que Jesus disse? Vai, entra na cidade, vão te dizer que tu tens que fazer. E ele disse, Jesus falou para ele na sequência, vou te mostrar quanto custa, quanto custa sofrer pelo meu nome. E pensa um homem que sofreu. As descrições da experiência de sofrimento de Paulo foi terrível. E sabe o que ele diz ainda? Paulo é tão sincero nas coisas, ele é tão determinado, que ele diz, eu estou arrependido. Fala comigo, arrependimento. A experiência que você teve com Jesus, a primeira coisa que ela causou na sua vida foi arrependimento. Quantos aqui se converteram dizendo, puxa, como é que eu vivi nesse pecado até agora e não me toquei, gente? É ou não é? Eu lembro quando eu me converti, a minha conversão não foi uma coisa assim extraordinária, porque naquela oração que eu fiz, eu não me converti. Eu tinha um amigo que me importunava todos os dias, disse, se você não aceitar Cristo, você vai para o inferno. E eu tinha medo do inferno. Como eu tinha medo do inferno? Quando eu ajudava lá o padre a rezar a missa, eu colocava meu dedo na vela, para ver quanto tempo eu ia aguentar no inferno. E o pessoal rindo, achando que eu estava fazendo brincadeira, não era. E o padre falando, na hora da homilia, ele ia para frente e eu coloquei. E o pessoal ria, ele brigava comigo, né? Aí, o que acontece? Sempre tive medo do inferno. Não conta para ninguém, mas ainda tenho. Ainda eu tenho medo de ir para o inferno. Por isso eu não largo Jesus. Eu estou contigo e não te solto, Jesus. Diga amém. Quantos estão comigo nessa? Se agarra com Ele. Se segura com Ele. Ele te garante. É Ele que te garante. Glória a Deus. Olha o que ele disse. O arrependimento de Paulo, gente. Olha, a experiência nos leva ao arrependimento, querido. Como é que Deus pode me aceitar a mim? Um pecador. Como é que Deus pode aceitar você? Uma pessoa, nós dizemos que o contrário do amor, muitas vezes não é ódio. O contrário do amor não é ira, não é ódio. O contrário do amor é indiferença. Deus nos amou tanto e nós fomos indiferentes com Ele tantas vezes. Quantos de nós foram indiferentes com Deus? Indiferentes, olha o que ele diz. Eu vou ler para você 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. A mim que no outro tempo era blasfemo. Meu Deus, olha o arrependimento desse homem. A experiência marca a gente. A experiência marca a gente. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia. Diga glória a Deus. Foi a misericórdia de Deus que te achou. Foi a misericórdia de Deus que te alcançou. A graça de Jesus nos alcançou, sem perguntar se nós merecíamos ou não. A mim, que no outro tempo fui blasfemo, perseguidor e insolente. Eu estou lendo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Quantas coisas você fez que você hoje tem até vergonha de pensar, de olhar.
Muitos de nós odiamos, muitos de nós falamos mal, muitos de nós queríamos matar, muitos de nós fizemos mal. Por que isso? Por que isso? Porque estavam na ignorância. Nós estávamos na ignorância, na incredulidade. Por isso a experiência com Jesus traz sobre isso sobre nós. Como é que Ele pode me aceitar a mim? Como é que Deus pode aceitar um cara igual a mim? Como é que tem lugar no céu para mim? Tem lugar para você, diga glória a Deus. Tem lugar para nós. Porque a minha experiência com Jesus me traz a essa posição aqui. Eu era blasfemo, perseguidor, insolente, mas encontrei misericórdia, porque fiz na minha ignorância. Ainda vou ler Filipenses 3,6, diz, quanto ao zelo, olha, ele chama isso de zelo, zelando pela posição judaica, zelando pela a sua religião. Sabia que quem mais persegue a igreja são as religiões? Quem persegue a igreja são as religiões. Hoje nós temos outra. É isso que você colocou? Vocês serão expulsos da sinagoga. De fato virá o tempo. É esse aqui que eu queria, ó. Quando quem os matar pensará que estará prestando culto a Deus. O que ele está dizendo? Jesus está dizendo, vai chegar o dia que as pessoas vão matar vocês e achar que com isso estão agradando a Deus. Não era o que ele fazia? Não era o que ele fazia? Estima-se que Paulo nasceu por volta do ano 5. Por isso ele não pôde apedrejar Estevão. Se Jesus morreu, a igreja começou por volta do ano 30. Então Paulo tinha 25 anos ali. Paulo morreu por volta do ano 67. O seu período de cristianismo foi muito pequeno. Ele se converteu por volta do ano 35, 36 e morreu em 67. Olha com pouco tempo. Ele teve 26 anos de ministério, sem contar o tempo que ele ficou em Roma, que foi em média 2 anos, meio 3 anos, preso. Ali ele teve um ministério, escreveu carta, mas ele não visitou mais as igrejas. Nesse período, vamos dizer que ele teve 30 anos de ministério. Ele abalou o mundo da época, por causa de uma experiência com Jesus. Diga amém. A sua experiência não foi inferior à de Paulo. Não foi inferior à de Paulo. Sabe por quê? Sabe por quê que não foi? Porque ele se encontrou contigo. Senão você não teria vindo para a igreja, senão você não teria se batizado, senão você não estaria hoje na igreja. Por que você está aqui? Porque ele encontrou você, diga glória a Deus. Ele te encontrou, querido. Ele te encontrou e ele está de olho em ti dizendo, esse é meu. Quantos gostam disso, né? Esse é meu, ninguém tasque, eu vi primeiro. Essa experiência gerou naquele homem arrogante, naquele homem prepotente, uma humildade que você não pode imaginar. Alguns de vocês eram arrogantes também. Alguns de nós éramos arrogantes. Nós éramos presunçosos. Nós éramos insolentes, como ele disse. Olha o que ele diz. Olha esse posicionamento que a experiência com Cristo traz para nós. Olha isso aqui, ó. 1 Coríntios 15, 9 diz, porque eu sou o menor dos apóstolos. Já viu um apóstolo dizer que é menor? Quando ele chega a ser apóstolo, eu tinha um pastor comigo que tinha uma igreja. E de repente ele diz, eu não quero mais assar a nossa terra, estou saindo da assar a nossa terra, pôs outra placa, veio um homem lá de fora e ordenou ele apóstolo. Meu irmão, aí era outra coisa. Era o apóstolo, com uma igreja pequenininha. Era o apóstolo. Dificilmente você vai dizer, um apóstolo dizendo, eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Olha o que ele disse aqui. Eu estou lendo para você 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha que humildade desse homem. A igreja batista, os teólogos batistas e outros dos reformados também, eles dizem que Paulo foi o 12º apóstolo. Que quando Pedro reuniu a igreja lá em Atos para escolher Matias como o 12º, ainda o Espírito Santo não tinha vindo, eles estavam, eu não sei quem vai ocupar essa cadeira, a 12ª cadeira, que a Bíblia diz que são 24 tronos, 12 das tribos de Israel, dos filhos de Israel, e 12 dos apóstolos. Se vai ser Matias ou vai ser Paulo? Mas você sabe que eu sou pesquisador muitos anos do Código da Bíblia, né? E teve um negócio que me impressionou muito. Uma pesquisa que eu fiz do Código da Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, quando fizeram uma pesquisa ali do Código da Bíblia, apareceu o nome Jesus,
não sei se era Jesus de Nazaré ou Jesus Nazareno, e apareceu o nome dos 12 apóstolos, em Isaías 53. Quando eles fizeram o cruzamento para a leitura equidistante, às vezes pulando uma ou dois caracteres, encontraram o nome dos 12 apóstolos. E sabe quem estava lá? Matias. Não era Paulo. Não era Paulo. Possivelmente Paulo não vai sentar naquela cadeira. Não vai sentar naquela cadeira 12ª. Sabe, a experiência que nós temos com Jesus traz sobre nós essa posição de humildade. Miserável homem que sou, diz ele. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus, em quem nós temos a vitória, ele diz. Jesus que vai nos dar vitória. E essa vitória ele está falando em Romanos 8. Ele diz, a vitória que nós temos, 1 Coríntios 15, 58, ele está falando da vitória da ressurreição. Ele não vai deixar você. Deus ouve você. Sabe por que ele ouve? Porque você está aqui. Ele não tirou o Espírito de você. Ele continua falando com você. Diga glória a Deus. Essa coisa dos valores. Meus valores mudaram, querido. Meus valores mudaram. Eu não sei você, mas eu fico pensando, será se eu não tivesse aceitei Cristo com 18 anos. Uma fase muito, muito nova na vida, mas mudou completamente minha trajetória de vida. Eu fico pensando, será tão devasso como a gente era, tão beberrão, tanta coisa ruim que a gente fazia. E olha que eu era comedido, porque eu queria impressionar as pessoas. Eu nunca ficava bêbado. Eu levava todo mundo, os outros para casa. Eu nunca ficava bêbado, mas mesmo assim a gente vai entrando nesse mundo de vício, de tantas coisas. Daqui a pouco você não tem mais força. O viciado gostaria tanto de sair, mas ele não tem força. Ele está preso, está manietado. O inimigo manietou ele naquele vício. E Paulo está dizendo assim: eu mudei meus valores. Aquela experiência de Damasco mudou meus valores. Aquela experiência que você teve, você lembra o dia que você veio aqui e aceitou Cristo? Você lembra o dia que alguém orou com você? Talvez você nem levou a sério, mas aquele foi o dia. Aquele foi o dia marcado da sua experiência. Quem lembra exatamente, sabe exatamente a data da sua conversão? Faça um bolo cada ano, quando tiver aquela data. Esse dia eu nasci de novo. O dia que você fez aquela oração. Eu não lembro qual foi o dia. Porque o meu amigo disse que eu ia para o inferno. E eu falei, tá bom, um dia eu vou me converter. E ele sumiu. Quando menos espero ver ele com o pastor, disse, é esse aqui. E o pastor disse, que maravilha, um jovem tão bonito igual você. Não sei se ele me achou bonito ou queria me agradar. Mas um jovem tão bonito igual você, querendo aceitar Cristo, responde a oração. Foi só isso. E eu respondi a oração. Aí tinha uma conferência e me convidaram para a conferência. Ali Deus me pegou. Aí foi diferente. Naquela semana de quinta a domingo que nós tivemos na conferência, gente, aquilo impactou minha vida, mexeu comigo e parece que abriu meu entendimento. Como é que eu não entendia antes? Como que eu não conseguia entender isso antes? Como que eu não conseguia entender o amor de Deus? E agora minha família não entende isso. Que luta, né? Que batalha. O Paulo trocou os valores. A experiência com Jesus troca os nossos valores. Quando você se converteu, você mudou o seu foco. Se não mudou, alguma coisa está errado, querido. Tem que ter mudado. Deixa eu ler com vocês aqui. Eu vou ler com vocês Filipenses 3, 7 e também o 8. Diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Isso é renúncia. Isso é renúncia. Para ele, lucro era ter um bom nome diante dos fariseus. Para ele, lucro era ser reconhecido como aquele que colocava crentes na prisão e os matava. A Bíblia não diz que ele matou ninguém, nem ele confessa isso. Mas ele os prendia e castigava. Versículo 8. Mas do que isso, considero tudo como perda. Fala comigo, tudo. A sua casa é importante, mas ela não vale nada diante da salvação que Deus proporcionou para você. Aqueles milhões que você tem no banco são importantes, mas não tem valor diante da proporção, da grandeza, da magnitude da graça de Deus. Olha o que ele diz aqui. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Fala supremo.
Valorize isso, porque no dia de Cristo, você e eu temos que estar prontos. Sabe de uma coisa? Esse é o propósito dessa palavra. Eu quero que você valorize o seu encontro. Volte a lembrar aquele dia que você aceitou Cristo. O impacto disso na sua vida. O impacto disso na sua vida. E eu quero destacar algumas coisas importantes aqui. Por causa daquela experiência, ele se dedicou. Ele se entregou. Ele disse: eu trabalhei mais do que todos. Eu em nada julgo a vida preciosa. Eu estou disposto a me entregar, a morrer por causa de vocês. Ele passou situações tão difíceis na região da Galácia. Galácia é ali na primeira viagem missionária que ele fez, foi para os Gálatas. Icônio, Listra e Derbe. Ele foi tão perseguido que jogaram ele como morto. Apedrejaram-no e jogaram como morto. E talvez ali foi a experiência de Paulo ir até o terceiro céu. Ele disse: eu conheço um homem em Cristo que foi até o terceiro céu. Quando abandonaram ele morto lá, os discípulos foram lá. Não sei se tinha um discípulo corajoso, quem sabe Timóteo. Timóteo era de Listra. Orou por ele e pegaram ele vivo e resgataram. Ele voltou para Icônio. O que significa isso? Ele diz: eu estou disposto a gastar minha vida pelo reino. Você já fez isso? Então valorize a sua experiência com Cristo. Se você nunca fez isso, valorize a sua experiência com Cristo. O que você vai fazer com essa experiência maravilhosa? Suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Para alguns isso está fechado, as pessoas não entendem, mas ele está dizendo aqui, olha o que ele diz, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas, da vossa alma. Oh Deus, o amor de Cristo entrou tão forte nesse homem, que ele passou a amar o pecador. Ele disse: eu sou devedor, tanto a grego como a judeu. Ai de mim se não pregar o evangelho. Pensa como o amor impactou a vida de Paulo. O amor de Cristo impactou de tal maneira. Ele diz: eu de boa vontade me gastarei ainda, me deixarei gastar. Como assim? Em prol das almas de vocês. Será se eu vou ser menos amados? Quanto mais eu amo, sou menos amados? Menos amado? Agora, algumas coisas que vêm com a experiência. Algumas coisas que você ganha com a experiência, que aconteceu na vida de Paulo tão forte, tão forte. A primeira coisa, revelação. Fala, revelação. Quanto aqui sonha de repente, de vez em quando, com a volta do Senhor, com um anjo, o Senhor falando. Alguém tem sonhos assim? Levanta a mão aí, quero ver. Olha, várias pessoas têm experiência. Essa coisa da revelação é algo tão forte, foi tão forte na vida de Paulo, que ele chegou a dizer, ele falou em Gálatas, aos Gálatas, e disse: o evangelho que eu preguei para vocês, eu não recebi de homem algum. Pelo contrário, recebi de revelação. Diga: uau! O evangelho que Paulo escreveu, está aqui. Ele recebeu de quê? De revelação. Ele recebeu de Gálatas capítulo 1, versículo 12. Vamos ler ali. Pode pôr o 11 primeiro. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O que ele está dizendo? Eu não preguei para vocês coisas humanas. Eu não preguei para vocês nada que vem do homem. O que ele está dizendo? O 12 agora. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas aprendi de quem? Revelação do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Essa experiência trouxe para ele uma continuidade. Continuidade da presença de Cristo. Sabe de uma coisa? Jesus desceu do céu para encontrar Paulo. Foi ele que apresentou lá na estrada de Damasco: eu sou Jesus. Jesus desceu. Sabe de uma coisa? Jesus voltou a descer. Ele falou em Atos, capítulo 26, contando o testemunho. Põe Atos 26, de 16 a 18. Olha o que ele descreve aqui, ó. Jesus veio. Jesus subiu, mas ele voltou para encontrar Paulo. Jesus voltou para encontrar você, querido. Talvez a experiência não foi tão forte como a de Paulo, que os tempos são outros. Mas ele voltou para encontrar você. Mas, levanta-te. Ele está contando a história para Agripa, o rei Agripa. Levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci,
para te constituir ministro e testemunha. Para que Jesus revelou para ele? Ministro e testemunha. Para que Jesus revelou para você? Para você ser ministro e testemunha. Diga amém. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ah, querido, abre a tua boca. Fala de Cristo para as pessoas. Anima as pessoas. Dá oportunidade. Outra não era. Imagina quem era mais atenta. A desviada não. Desculpa dizer, amiga, eu não estou falando mal de você, mas você foi muito debochada, hein? Ela era assim, estranha. Era desviada da Assembleia de Deus, eu convidando, disseram que vem aqui, né? Vou ver aqui. Mas aquela moça, aquela outra que eu estava conversando com ela, que acho que nunca tinha ido à igreja, não sei se já foi, precisa ver como ela era atenta. Eu comecei a falar, os olhos dela ficaram cheios, assim, umedecidos, a gente viu, ela enrubesceu. E ela disse, a outra saiu, ela disse, pode deixar, eu vou levar ela lá na sua igreja. Pode deixar, eu vou levar ela, levar ela lá. Olha aqui, ó, levanta-te, para você vai ser testemunha e ministro. E testemunha, tanto das coisas em que viste, como aquelas pelas quais ainda vou aparecer a você. Diga glória a Deus. Jesus desceu, falou com Paulo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Jesus falou para mim que vai descer outras vezes. Jesus sempre falou com ele. Jesus sempre veio, querido, para falar com Paulo. E a expressão, põe Atos 22, 14. Ele repete isso aqui um pouquinho diferente. Atos 22, 14. Não, volta. Eu quero ler até o 18 ali, ó. Volta ali, Atos 26, 16, agora põe o 17. 26, 17. Livrando-te do povo e do gentio para os quais eu te envio. Volta, o 18 agora. Para lhe abrir-lhe os olhos. Olha aqui. Jesus apareceu para você, não é para você ficar de braço cruzado, não. Para você abrir o olho do incrédulo. Alguém falou com você. Alguns de vocês deram muito trabalho para Deus, igual eu. Muito trabalho. Se aquele amigo não insistisse comigo, eu não estava aqui hoje. Muito trabalho. Olha aqui, ó. Para abrir os olhos e converter. E os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Presta atenção. Isso aqui é duro de dizer. Isso aqui é duro. Se você está nos visitando, aguenta firme aí. Todos os incrédulos estão debaixo de quê? Da potestade. Potestade é a entidade, é o poder dominador do diabo. O Deus desse século domina o incrédulo. A incredulidade não é de Deus. Da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Diga glória a Deus. O que ele está dizendo? Jesus prometeu que vai falar comigo. Veja agora o 22, 14. Vai lá para o 22, 14. Olha aqui que ele falou. Aqui é o outro testemunho dele. Ele está diante de Festo. Não é do rei Agripa, se bem que Festo estava junto dos dois. Ele diz assim, então ele diz, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. O quê? Deus escolheu para você para ver o justo, quem é Jesus. O justo ali se refere a Jesus. E ouvir a voz da própria boca de Deus. Diga glória a Deus. Você está ouvindo Deus? Você está ouvindo Deus? O Espírito Santo nunca vai deixar de falar conosco, querido. Nunca vai deixar. Fica afinado. Por isso que é importante o jejum. O jejum só prepara você para ouvir Deus. Ele mortifica a carne. Daqui a pouco o seu cérebro deixa de ser essa bomba uma bomba que a gente chama o toró de palpite, né? O cérebro não para, fica toda hora mandando sugestão para você, imaginando coisa. Na hora que você jejua, ele acalma e o Espírito Santo chega e fala. Agora, presta atenção, quem foi Paulo? Quem foi esse homem que ouviu a voz de Deus? Paulo escreveu o Apocalipse de Paulo, sabia? Qual é o Apocalipse de Paulo? Ele foi o primeiro a falar. Isaías, em 1 Coríntios, capítulo 15, 51, ele diz algo interessante.
Paulo escreveu o Apocalipse de Paulo onde? 1º e 2º Tessalonicenses, nós chamamos do Apocalipse de Paulo. Ali ele fala tudo sobre a tribulação, sobre o arrebatamento. Foi o primeiro a falar de arrebatamento. No Velho Testamento ninguém falou de arrebatamento. Não tem outras expressões na Bíblia sobre arrebatamento. Alguma menção, Isaías faz alguma menção dizendo que o justo será tirado do ano da calamidade, mas apenas menção. São menções. Paulo recebeu revelação disso. Está aqui. Ele disse: eis que vos digo mistério. O que é mistério? A experiência com Jesus está sobre nós, mistérios, segredos que até então nós não sabíamos, segredos que nos são revelados. Estive conversando com um rapaz esta vez e ele disse: bispo, pode colocar qualquer pessoa perto de mim, Deus me mostra tudo da vida dessa pessoa. Eu tenho até medo de ficar perto de algumas pessoas, porque Deus vai me mostrando. Eu digo: olha aqui os segredos, olha aqui, quantos querem segredos de Deus? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que você não sabe. Esses são os segredos de Deus. Olha aqui, eis que eu vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Dormir é o corpo. Não vai para a heresia adventista que diz que a alma e o espírito dormem na sepultura. Não, ele está falando do corpo que dorme. Está falando aqui da ressurreição. Esse capítulo todo é da ressurreição. Olha, ele foi o precursor, o homem que determinou na Bíblia a estrutura que nós temos para o arrebatamento, para a volta de Jesus e para a tribulação. Diga glória a Deus. Paulo estruturou toda a noção da igreja que nós temos. Foi ele que escreveu aqui. Ele escreveu sobre a ceia. Ele estruturou para nós como é que acontece a ceia. Nós temos a noção da ceia lá quando Jesus partiu o pão, mas ele descreve isso. E ele dá significado para nós. Paulo estruturou a igreja no sentido dos dons. Ele falou sobre os dons. Paulo estruturou a igreja no sentido da guerra espiritual. Tudo por causa de uma experiência que ele teve. A sua experiência tem um desdobramento que você não pode imaginar. De repente Deus te levanta para orar por enfermos. De repente Deus te levanta para começar a ganhar pessoas que eu não teria acesso para ganhar. De repente Deus te levanta para começar a desvendar situações que a gente não consegue. E quando eu falo de situações, querido, tem situações que só Deus para resolver. Pessoas que estão anos com causa na justiça, vêm aqui, recebem uma oração, na outra semana estão dizendo: bispo, desenrolou. O carro foi liberado, aquela questão do acidente foi resolvida, aquela causa na justiça foi resolvida. Pessoas que Deus está levantando. Paulo foi esse homem, ele estruturou a igreja. Hoje nós entendemos a igreja como Paulo falando. Ele falou da noiva mais do que qualquer um. Ele falou da noiva, ele descreveu a noiva. Ele falou dos dons espirituais mais do que qualquer um. Ele falou dos ministérios, porque ele escolheu alguns para apóstolos, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele descreveu isso em Efésios capítulo 4, dando a sequência dos ministérios,